Bom dia, vamos a mais uma aula de geografia falando do desenvolvimento e a questão ambiental do Brasil. Antes de falar em desenvolvimento e questão ambiental, vamos lembrar como é que é o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido e que é considerado emergente por possuir indústrias, por ter um mercado consumidor amplo, mas para considerar um país desenvolvido, leva-se em consideração algumas características, como o IDH, a expectativa de vida, o índice de analfabetismo. Embora o Brasil tenha um PIB elevado, mas o analfabetismo e a expectativa de vida ainda não é tão elevada. Por isso, um país subdesenvolvido e ainda depende de tecnologia, de investimentos de outros países que são considerados desenvolvidos. Mas o que acontece com esse desenvolvimento? O desenvolvimento de alguns países, ele vem através do ambiente. Nós sabemos que o Brasil foi um dos países que, na colonização, foi feita uma exploração enorme de minério, primeiro do pau-brasil, depois de minérios, principalmente ouro, depois outras pedras preciosas, madeira. Então, com isso, houveram algumas questões ambientais, como rios poluídos, crateras enormes, né, que resultaram da exploração de minérios, né, e erosões, áreas de vegetação natural devastada, poluição atmosférica nas grandes cidades causadas pelas indústrias e pelos automóveis. Essas foram marcas deixadas na paisagem do desenvolvimento, de um desenvolvimento econômico sem planejamento. Não foi planejado a devastação desse ambiente, a retirada de minérios. Então, por isso, houve essa grande devastação. Nessa imagem aqui, vocês podem ver uma área devastada de exploração de minérios em Paranapebas, no Pará, né? Uma região do Pará onde é retirado minérios. Mas o Brasil não foi só com minérios que fez a devastação, né? Foi com minérios, com madeiras, né? Que foram retirados do ambiente. Para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, nós precisamos de consumidores conscientes. Qual é o perfil de um consumidor consciente? Um consumidor consciente é um que adere a pelo menos 11 itens, né, de uma lista de comportamentos sustentáveis. Lembrando que desenvolvimento sustentável é aquele que utiliza-se de materiais sem comprometer a geração futura. Ou seja, vamos estar utilizando do que a natureza nos oferece, mas não devastando o que a natureza trouxe, né? Vamos estar cuidando para que no futuro os filhos de vocês, netos de vocês ainda possam ver e conhecer algo que você conheceu na sua infância, na sua adolescência ou na sua velhice. Mas o que é que nós precisamos fazer? Hoje, nós temos formas diferentes de cuidar do ambiente. Nós temos muitos aparelhos eletrônicos. Então, um dos itens que nós precisamos fazer é desligar esses aparelhos eletrônicos ou fechar a torneira quando não há consumo. Claro, quando temos água, para nós nesse momento, se vocês forem considerar, nós estamos numa situação crítica em relação à água, mas ainda quando ela estiver, que você não destrua a que está, porque pode deixar um outro também sem água. Planejar compras de roupas e alimentos. Não comprar roupas que você não vai usar. Não comprar alimentos em grandes quantidades para estragar. Então, esse é um
dos itens que nós devemos ter cuidado, principalmente numa época em que nós estamos com pandemia e que alimentos podem faltar para outros, né? Se você comprar, mas o que nós estamos comprando mais? É roupa? Não, às vezes nós estamos comprando até um remédio e que nem vai precisar, né? Mas você comprou exagerado com medo de faltar depois. Ler rótulo dos produtos. Para que a leitura dos rótulos? Para saber se ele é um produto que veio de uma madeira reciclável ou se é um produto que pode ser reciclado, se é um produto que ao deixar no ambiente ele não vai destruir a natureza, né? Se ele vai se autodestruir mais rápido. Então, tudo isso nós precisamos ler no rótulo dos produtos. É claro, além desse item, nós precisamos ler esses rótulos para saber se aquilo que eu estou comprando não está vencido, né? Não está estragado, ou se tem algum item que vai me trazer um benefício ou um malefício, né? Se eu tiver alguma alergia, não tem que estar lendo também nesses rótulos. Separar o lixo reciclável, as garrafas PETs, até os alimentos, né? De forma separadas, os restos de comidas podem tornar um lixo orgânico que vai ser utilizado em plantas, né? Em vegetais que você pode estar cultivando. Passar as informações sobre as empresas e produtos. Que informações? Informações que você viu que é de útil, né? Útil para todos e que ao mesmo tempo vai trazer benefícios à natureza. O ambiente, ele também pode estar relacionado à pobreza. A natureza, ela tem limites. E se um estado, um município, um país, ele tentar retirar riquezas apenas da natureza, pode causar danos ao ambiente. Aliás, causa danos aos ambientes. E esses que danos aos ecossistemas, ao solo, retirada de minérios, rios e oceanos, podem provocar danos, tornando recursos explorados e esgotados, né? E é claro que nós devemos ter cuidado, porque a retirada de minérios com alguns produtos químicos, como o mercúrio, por exemplo, polui os rios e deixa peixes e até as pessoas que vão se alimentar deles doentes. É necessário que nós tenhamos uma relação entre as questões ambientais e as questões sociais. Se numa época, por exemplo, de pandemia, que as pessoas não podem vender produtos que retiraram porque estão proibidos de estar na rua. Ainda que o vendedor saia, mas os outros não estão saindo. Então, essas questões aí tornam as desigualdades sociais ainda maiores. E uma série de indicadores das condições de vida das pessoas depende de ações que contribuam para não agredir o ambiente. Se nós estamos tendo o que coletar, alguns itens para alguns trabalhos manuais, artesanais, nós podemos ter uma questão social diferente em cada ambiente. É claro que a educação, o estudo, o baixo índice de analfabetismo ou o alto índice de analfabetismo vai influenciar nessa pobreza, né, nessas diferenças sociais das pessoas. Aqui nós temos um gráfico mostrando como é que é o analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais. Ou seja, as crianças elas vão à escola, aprendem a ler, a escrever. Algumas delas não conseguem trazer uma relação num texto até pequeno, né? Trazer
mostrar o que ele está querendo dizer, mas sabe ler. Quando esse índice chega, ou essa criança chega aos 15 anos, ou mais de 15 anos, ela já não vai mais para a escola porque ela precisa trabalhar. Então, ela deixa, às vezes, termina só o fundamental e não estuda mais o médio, ou ela faz o médio e não chega ao superior porque precisa trabalhar. No Brasil, nós temos esses índices aqui, ó. Os índices é 2004, 2008 e 2012. A região norte e a região nordeste são as piores em relação ao estudo a partir ou depois dos 15 anos. Olha como é que fica a região sudeste. 22,4% da população em 2004 não terminou. Em 2008 foram 19,4%. 2012, 16,9%. Quer dizer, diminuiu um pouco, né, o índice de analfabetismo a partir de 15 anos, as pessoas de 15 anos, mesmo assim ainda é muito elevado. Por isso, essas duas regiões, Norte e Nordeste, elas têm os piores indicadores em relação social. Enquanto, comparado a Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os índices são bem melhores, né? Eles têm mais graus de estudos, menos pessoas analfabetas, né? Então, ainda temos essa grande evolução nessas três regiões. Aqui nós vamos ver região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Nós temos aí as indústrias que vão fazer com que haja uma melhoria, né? E é claro, a região Norte e Nordeste apresenta os piores indicadores em relação aos desequilíbrios regionais existentes no país. A maior índice de pobreza, de desemprego, falta de condições de vida estão na região Norte e Nordeste. Nós temos fatores que vão contribuir para a baixa escolaridade. Como eu já falei, alguns jovens ou algumas crianças, elas precisam trabalhar, né? E o trabalho infantil é um dos fatores que faz com que as crianças não cheguem algumas nem são alfabetizadas e outras, se são alfabetizadas, não chegam a terminar um ensino fundamental, ou um ensino médio ou até um superior. Nós temos algumas formas de distribuição de renda, como salários, né, assistência médica, a educação. A maioria das crianças não tem direito a esses itens, né? E os problemas de distribuição de renda estão relacionados com os impostos. O valor dos impostos sobre as mercadorias, né, na produção, na comercialização, principalmente nos países subdesenvolvidos, é muito alto. São impostos elevados que fazem com que essas pessoas não possam nem estar contribuindo, nem crescendo em relação à economia. É claro que os estados, como nós vimos na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós vimos que as áreas de saúde, educação, moradia, para algumas pessoas, né, são melhores do que para outras. Quando nós pensamos nas favelas, as condições de moradia, de saúde, educação e transporte são precários. Mas em bairros nobres, né, tem pessoas, um pequeno número de pessoas com boas condições de vida. O crescimento econômico do Brasil, por exemplo, ele não trouxe melhorias relativas. Por quê? Como eu disse a vocês anteriormente, na aula passada, eu disse que nós temos o IDH, que o IDH do Brasil, em relação ao PIB, é elevado.
mas o PIB não diz que a pessoa tem as condições, divide todo o dinheiro que é arrecadado no país pelo número de habitantes, e por isso que se tem um PIB elevado, embora a maioria da população, principalmente na região norte e nordeste, não conta com essas condições de vida elevada, né? Então, o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, ele é considerado concentrador e excludente. Não trouxe assim melhorias para toda a população em relação a índices sociais, mas diminuiu a taxa de mortalidade infantil, diminuiu o índice de analfabetismo e aumentou a esperança de vida, a expectativa de vida ao nascer. E o número de crianças na escola é o exemplo de todas essas melhorias, né? Quanto mais crianças na escola, melhor a condição de vida de cada brasileiro, de cada pessoa, dependendo do país em que estivermos considerando. Quando nós consideramos esses indicadores, é claro que a maioria da população não está vivendo bem, né? Não posso dizer que a maioria da população está vivendo bem, com boas condições de educação, de saúde, de moradia, de transporte. Esses indicadores sociais, eles demonstram que ainda temos que fazer uma distribuição de renda que traga benefícios tanto no crescimento econômico quanto na vida da população, para diminuir a desigualdade social. A distribuição de renda deve ser e deve trazer a todos boas condições para melhorar a vida, principalmente da maior parte dos brasileiros, que ainda vivem em péssimas condições de saúde, de moradia, de transporte, muitas filas em hospitais, né, esperando por atendimentos. Isso mostra que há muita desigualdade social e em relação ao nosso país, em relação às pessoas que vivem no nosso país. Mas nós sabemos que nosso país é subdesenvolvido, considerado emergente, porque tem um mercado consumidor amplo. Algumas indústrias já vieram para o nosso país com todos aqueles incentivos que nós já vimos, que é isenção, redução de impostos, doação de terreno, matéria-prima, mão de obra barata.